O sol de São Paulo brilhava forte naquela manhã de sábado. As arquibancadas da Escola Municipal João de Almeida estavam cheias de pais, alunos e professores. Era o dia do Festival Família em Campo, o evento mais aguardado do semestre. As famílias se reuniam para torcer, brincar, comer pastel na barraca da cantina e, claro, ver quem seria o grande campeão do torneio de futebol entre turmas. O clima era de festa, mas também de competição. Pedro, de 13 anos, estava sentado no banco de cimento, o uniforme azul já meio amarrotado. Batucava as mãos nos joelhos, ansioso. Olhava para os outros meninos que estavam com seus pais aquecendo no gramado. Alguns davam risadas, outros já exibiam as chuteiras novas. O coração de Pedro apertava um pouco. Ele não tinha pai para jogar com ele. O pai se mudara anos antes e nunca mais dera notícia. Por isso, quando a professora de educação física disse que o torneio seria em duplas de familiares, ele ficou sem saber o que fazer. Foi então que, em uma tarde de sexta, na casa simples da avó, ele comentou sem esperança: "Pena que eu não posso jogar, vó. Precisa de um responsável." Do quarto, surgiu a voz calma e rouca de seu tio. "Quem disse que você não pode?" Pedro se virou, surpreso. O tio Roberto estava encostado na porta, com aquele jeito tranquilo de quem já viveu muita coisa. Usava uma camiseta branca e o olhar sereno. "Mas, tio, você não gosta dessas coisas." Pedro tentou desconversar. "Gosto de bola, menino. E se é importante para você, é importante para mim." Pedro abriu um sorriso enorme e correu para abraçá-lo. "Sério? Vai jogar comigo?" "Claro. Mas tem uma condição." O tio levantou o dedo, rindo. "Ninguém pode saber quem eu sou." Pedro arregalou os olhos. "Ué, por quê?" "Porque quero que as pessoas olhem para você, não para mim," disse, ajeitando o boné. "E quero jogar como um qualquer." No dia seguinte, quando chegaram à escola, o barulho era ensurdecedor. Gritos, apitos, buzinas de torcida improvisada. O cheiro de pipoca misturado com o de grama cortada. Pedro vestia o uniforme azul com o número 11 nas costas. O tio Roberto usava uma camisa simples da mesma cor, uma calça esportiva gasta e chuteiras antigas, já marcadas pelo tempo. Na mesa de inscrição, uma funcionária perguntou: "Nome do responsável?" "Roberto Rocha." Respondeu com um sorriso discreto. A moça anotou sem levantar a cabeça. Um pai que estava na fila atrás, grandalhão, cutucou o filho e comentou alto: "Ô, Marquinhos, olha só esse cara aí, parece até o Roberto Carlos." E riu alto. "Mas deve ser só parecido, né?" O menino riu também. "Igualzinho." Mas o verdadeiro não vinha jogar em escola de moleque. Roberto apenas deu de ombros, como se não tivesse ouvido. Pedro sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas o tio pôs a mão no ombro dele. "Deixa pra lá. Foca no jogo." Na arquibancada, mães batiam palmas e gritavam os nomes dos filhos. Um grupo de professores organizava as tabelas. Os times foram chamados um a um. Turma 8B contra Turma 8C. Pedro e o tio entraram em campo. Do outro lado estavam justamente Marquinhos e o pai dele, o tal Tonhão, um sujeito corpulento, bronzeado, com aquele ar de quem se acha o dono do campinho. "Ô, Pedrinho!" gritou Tonhão antes do apito inicial. "Espero que seu tio aí consiga correr mais que eu." E deu uma gargalhada. Pedro tentou não reagir, mas era difícil. Olhou de relance para o tio, que ajeitava calmamente as meias, sem dizer uma palavra. A serenidade dele deixava o menino intrigado. Quando o juiz apitou, a bola rolou. Pedro correu, empolgado, mas o nervosismo atrapalhava. O primeiro passe saiu torto. Tonhão interceptou e gritou: "É assim que começa. Olha o treinamento aí, rapaz." Rindo alto enquanto lançava a bola para o filho. Marquinhos, rápido e cheio de confiança, driblou 2 garotos e chutou. "Gol!" A torcida gritou, e o pai comemorou como se fosse final de campeonato estadual. Pedro abaixou a cabeça. O tio se aproximou devagar. "Respira, garoto. Ninguém joga bem com raiva." Pedro mordeu o lábio. "Eles ficam tirando sarro, tio. E vão continuar, até você mostrar o contrário," disse Roberto, com um leve sorriso. "Vamos jogar o nosso jogo." Na arquibancada, algumas pessoas começaram a comentar entre si: "Aquele cara, não é o Roberto Carlos?" Cochichou uma senhora. "Acho que não, mulher. O nome na lista é outro. E o cabelo tá diferente." De fato,
O boné e a barba por fazer o deixavam bem diferente. Mas o jeito de andar, o posicionamento corporal, algo denunciava uma elegância estranha para um tio comum. Mesmo assim, ninguém imaginava que o verdadeiro ídolo estivesse ali, jogando descalço de ego e cheio de simplicidade. O jogo seguiu. Pedro recuperou um pouco da confiança, mas o placar permaneceu 1-0. Tonhão fazia questão de provocar a cada lance. "Ô, garoto, pede pra trocar o parceiro. Esse aí só engana." Os risos ecoavam. Pedro se sentia cada vez menor. Até que, no momento, a bola veio alta, ele tentou dominar e errou de novo. A torcida soltou um ó com acento circunflexo. O menino parou, frustrado, chutando o chão. Roberto se aproximou e falou baixo: "Olha pra mim." Pedro levantou os olhos, com lágrimas contidas. O campo não é lugar pra provar nada a ninguém. É lugar pra lembrar quem você é. Pedro assentiu, respirando fundo. O intervalo chegou. As equipes foram para o lado das barracas, beber água e descansar. Tonhão e Marquinhos estavam cercados de outros pais, rindo e comentando sobre a dupla fraca do time azul. "O menininho até é bom, mas com esse tio aí, parece que veio direto da várzea", disse Tonhão, rindo alto. Pedro ouviu e apertou a garrafinha de água. Roberto colocou a mão em seu ombro de novo. "Eles riem porque não entendem." Falou com calma. "A gente vai responder do jeito certo." Pedro, confuso, perguntou: "Como assim, tio?" Jogando com respeito. É isso que sempre falta a quem se acha demais. Enquanto o segundo tempo se aproximava, o sol já estava mais alto. As sombras das arquibancadas ficavam curtas. Um vento leve balançava a bandeira do Brasil pendurada no alambrado. O locutor anunciou: "Vamos começar a segunda etapa. Preparados?" Pedro e o tio voltaram ao campo. O menino já parecia mais leve, determinado. Roberto olhou para ele, e dessa vez não parecia mais um simples tio. Havia algo nos olhos, uma confiança silenciosa, como quem sabe exatamente o que está prestes a fazer. Tonhão olhou de longe e gritou: "Agora não vai ter desculpa, hein, seu Roberto Rocha? Vamos ver se aguenta o pique." Roberto apenas sorriu. Quando o árbitro apitou, ele recuou alguns passos, posicionou-se como lateral e esperou. A bola veio. Com um toque de leveza, dominou de primeira. Os espectadores fizeram um "ô" baixo, notando algo diferente naquele toque. Roberto avançou, cruzou o campo e lançou um passe limpo para Pedro, que quase marcou. As arquibancadas começaram a se agitar. "Ei, esse cara joga bem, hein?" disse um dos pais. "É, tem estilo. Parece jogador antigo", comentou outro. O jogo foi ficando intenso. Pedro errava menos, e a bola fluía entre eles. Tonhão, impaciente, começou a endurecer as jogadas. Empurrou o menino num lance. "É jogo, garoto, aprende." Resmungou. Roberto caminhou até ele, encarou-o por um instante. O olhar não tinha raiva, apenas firmeza. "Jogo é jogo, mas respeito é pra sempre", disse baixo. Tonhão desviou o olhar, incomodado. A partida seguiu equilibrada. Quando o apito final anunciou o empate, todos se reuniram ao redor das barracas para o lanche e as semifinais da tarde. Pedro, cansado, sentou-se no gramado, respirando fundo. Roberto se aproximou, estendeu a mão e ajudou o menino a se levantar. "Hoje você aprendeu a parte mais difícil do futebol." "Qual, tio?" perguntou o garoto, enxugando o suor. "Jogar de cabeça erguida, mesmo quando os outros te olham de cima." Pedro sorriu, e naquele instante, o barulho do campo pareceu sumir. Era só ele e o tio, sob o sol forte, dividindo o mesmo amor pela bola e algo maior: o respeito. Enquanto se afastavam, um professor observou os dois caminhando e comentou com outro: "Você reparou? Esse tal de Roberto Rocha. O jeito dele me lembra alguém." O outro professor riu. "Ah, deve ser coincidência. Roberto Carlos nunca viria jogar aqui." Mas, de alguma forma, a grama parecia guardar o segredo. Porque cada passo de Roberto deixava uma leve marca, discreta, precisa, como se o tempo inteiro o campo soubesse quem realmente estava pisando ali. O sol já começava a castigar o gramado da escola João de Almeida quando o segundo jogo do dia foi anunciado. O ar estava denso, quente, e a torcida improvisada se apertava nas arquibancadas de concreto, abanando-se com papéis e bandeiras. O Festival Família em Campo continuava com o mesmo barulho de sempre, mas, no ar, havia algo diferente: curiosidade.
Desde a primeira partida, muitos haviam começado a reparar naquele homem de passos calmos, que jogava como se o tempo não existisse. Pedro e o tio Roberto chegaram ao campo mais cedo, silenciosos. Pedro amarrava as chuteiras com cuidado, concentrado. O tio, ao lado, olhava o gramado com aquele olhar de quem enxerga além da bola. Os dois se comunicavam mais por gestos do que por palavras. Do outro lado, Tonhão e Marquinhos chegaram rindo alto, com a autoconfiança de quem se acha dono da festa. O pai trazia uma chuteira nova, brilhante, e um semblante de quem gostava de ser o centro das atenções. Cumprimentou o juiz, os professores, os outros pais. Todos já o conheciam das ligas amadoras do bairro. Hoje sim, vamos mostrar como se joga de verdade, gritou Tonhão, batendo palmas. Marquinhos respondeu: pai, se aquele cara do outro time jogar igual no primeiro jogo, a gente ganha de lavada. Tonhão riu, olhando na direção de Roberto e Pedro. Aquilo ali é dupla de escolinha, filho. Sem preparo, sem experiência. É só saber tocar rápido e acabou. Pedro ouviu, mas fingiu não escutar. Ainda assim, a voz de Tonhão parecia ecoar em sua cabeça. O menino respirou fundo e tentou se concentrar no aquecimento. Roberto, percebendo o desconforto, falou baixo: deixa eles falarem. Orgulho é peso, e quem carrega peso se cansa antes. Pedro olhou para o tio e assentiu. Quando o árbitro apitou o início, Tonhão e Marquinhos partiram com tudo. Jogavam bem, era inegável. Marquinhos era ágil, tinha controle de bola, e o pai sabia posicioná-lo. Em poucos minutos, fizeram o primeiro gol. A arquibancada vibrou. Tonhão ergueu os braços, gritando: é assim que se joga, rapaziada. Pedro baixou a cabeça. O suor escorria pelo rosto, mas não era só de calor. Era frustração. Roberto se aproximou e sussurrou: olha pra mim, garoto. A partida não acaba no primeiro gol. Pedro levantou o olhar. O tio estava tranquilo, mas havia uma firmeza nova em seus olhos. Parecia pronto para algo. O jogo continuou. Pedro tentou reagir, mas cada vez que tocava na bola, Marquinhos o marcava com dureza. Tá nervosinho, campeão? Provocava o garoto. Vai chorar pro seu tio? A risada de Tonhão vinha logo em seguida, forte e debochada. Ensina ele a jogar, meu filho. Os outros pais riam, mas alguns começavam a se incomodar. Havia algo arrogante demais naquela alegria. Pedro, cansado, cometeu um erro. Tentou driblar no meio do campo e perdeu a bola. Tonhão aproveitou, deu um passe rápido para o filho, que marcou o segundo gol. 2-0. O apito ecoou. A torcida vibrou, mas uma parte ficou em silêncio, observando o homem de azul que caminhava calmamente até o meio-campo. Roberto pegou a bola, limpou o suor da testa e entregou a Pedro. Sabe o que significa cair? Perguntou. Pedro balançou a cabeça, ainda ofegante. Significa que você teve coragem de levantar para tentar. As palavras ficaram pairando no ar. Tonhão, do outro lado, riu. Oh, seu Rocha, vai dar palestra agora? Aqui é bola, meu amigo. Roberto respondeu sem olhar para ele. E é justamente por isso que você devia ouvi-la. O juiz apitou de novo, e o jogo recomeçou. Roberto, até então discreto, começou a se mover diferente. O corpo dele parecia lembrar o que a mente tentava esconder. Cada passo era leve, calculado. Ele dominou a bola com o pé esquerdo e, de repente, lançou um passe longo, preciso, que atravessou o campo inteiro e caiu nos pés de Pedro. A arquibancada fez um ó em coro. Pedro tentou chutar, mas o goleiro defendeu. Ainda assim, o olhar das pessoas mudou. Aquilo não era um toque qualquer. O professor de educação física comentou com um colega: eu juro que esse cara jogou profissionalmente. Ninguém lança desse jeito. O colega riu. É? Ou é coincidência? Ou a escola contratou Roberto Carlos de mentira? Aos poucos, o rumor começou a se espalhar. Parece mesmo com ele. Mas é outro nome. Impossível, o verdadeiro não viria aqui. Tonhão percebeu os cochichos e ficou incomodado. Gritou: ei, vocês estão olhando pra ele por quê? Isso aqui é só brincadeira. Vamos jogar, pô. Mas a insegurança já começava a aparecer. Roberto olhou para Pedro. Agora, joga leve. Não pensa no placar, pensa no ritmo. Pedro obedeceu. Recebeu a bola, tabelou com o tio, devolveu rápido.
Roberto avançou, fingiu um passe e fez um drible curto, clássico, de corpo. A arquibancada explodiu em aplausos. Tonhão correu para tentar interceptar, mas ficou no vazio. A jogada terminou em gol de Pedro. 2-1. O garoto vibrou como se tivesse vencido o mundo. Eu consegui, tio! Gritou. Você acreditou! Respondeu o tio, sorrindo. Tonhão, vermelho de raiva, deu um chute forte na bola e reclamou com o juiz. Tá impedido. Não tava, não. Respondeu o árbitro. Gol válido. As arquibancadas começaram a gritar o nome do time azul. Vamos, Rocha. Vamos, Pedro. O ritmo do jogo mudou. Tonhão já não sorria tanto. Marquinhos olhava pro pai, confuso. Pai, ele joga muito. Cala a boca e marca ele. Mas não adiantava. Roberto parecia estar se divertindo. Dominava com a sola, levantava a cabeça e fazia o simples parecer arte. Quando o apito final do segundo tempo soou, o placar marcava 2-2. O empate parecia vitória para o time azul. Pedro correu e abraçou o tio, ainda ofegante. A gente conseguiu empatar. E amanhã é outro jogo. A gente vai continuar jogando do mesmo jeito. Na saída, Tonhão passou por eles e disse em tom debochado: cuidado pra não se achar, hein, seu Rocha. Um gol bonito não faz de ninguém jogador. Roberto apenas respondeu com um sorriso. Nem 10 gols fazem de alguém um homem. Tonhão ficou sem resposta. Naquela noite, Pedro não conseguia dormir. Ficava lembrando da jogada, do toque do tio, da reação das pessoas. Tio, perguntou ele, deitado na cama, você já jogou profissionalmente, né? Roberto riu baixinho. Todo mundo joga profissionalmente quando joga com o coração. Pedro sabia que havia algo escondido, mas não insistiu. O brilho nos olhos do tio bastava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Tonhão e Marquinhos conversavam em casa. Pai, você viu o que ele fez? Vi. Respondeu Tonhão, seco. Mas amanhã eles não escapam. Ele dizia isso, mas no fundo algo incomodava. Aquele Roberto Rocha não jogava como amador. Jogava como quem carrega história nas pernas. E assim terminou o segundo dia do festival. São Paulo dormia sob o calor de uma noite abafada, e o campo da escola, vazio, ainda parecia ouvir os passos de um homem que, mesmo disfarçado, lembrava ao mundo que humildade e grandeza podiam morar no mesmo chute. O domingo amanheceu com um céu limpo e um sol generoso sobre São Paulo. O vento soprava leve, carregando o cheiro de pipoca e churrasquinho das barracas que começavam a se montar ao redor do campo da escola João de Almeida. Era o dia das finais do Festival Família em Campo. As arquibancadas, decoradas com balões nas cores verde e amarelo, estavam lotadas. Pais, mães, avós e crianças agitavam bandeirinhas, gritando nomes de times com entusiasmo. Pedro chegou cedo, com o uniforme azul impecável e o olhar determinado. Ao lado dele, o tio Roberto, ou Roberto Rocha, como todos o conheciam ali, caminhava tranquilo, com a calma de quem já conhecia o peso de um jogo decisivo. As chuteiras gastas nos pés contrastavam com o brilho das chuteiras novas de outros pais, especialmente as de Tonhão, que reluziam ao sol como se dissessem: estou aqui para vencer. Os times que chegaram à final eram justamente eles. A dupla azul de Pedro e Roberto, contra a dupla vermelha de Tonhão e Marquinhos. Era o reencontro que todo mundo queria ver. Desde o empate do dia anterior, o colégio inteiro só falava disso. Hoje o bicho vai pegar, dizia um professor, animado. O tal Rocha joga demais. Ah, mas o Tonhão é competitivo. Ele não vai deixar barato, não. Respondeu outro. Pedro olhava em volta e sentia o coração bater acelerado. O som das risadas, dos tambores improvisados e da torcida misturada formava uma melodia que o deixava elétrico e ansioso ao mesmo tempo. Ele respirou fundo. O tio percebeu. Nervoso? Perguntou. Um pouco, tio. É normal. Mas lembra do que te disse. A bola não liga para nomes. Ela só respeita quem a trata com amor. Pedro sorriu, tentando se acalmar, quando o locutor anunciou: final do Festival Família em Campo. Time azul contra time vermelho. O público respondeu com aplausos e gritos. Tonhão, já aquecendo, olhou para o outro lado e gritou: e aí, Rocha? Hoje sem sorte, hein? Agora é jogo de gente grande. Roberto apenas assentiu, sereno. Pedro não respondeu.
Mas por dentro, algo nele crescia, não raiva, mas uma vontade silenciosa de provar que respeito se conquista no campo, não com a boca. O apito soou. Logo nos primeiros minutos, Tonhão mostrou por que era temido nos torneios amadores. Era forte, impetuoso, e usava o corpo para se impor. Empurrava levemente, cobria espaço, gritava com o filho, orientando-o como técnico. Fecha nele, Marquinhos. Isso. Agora volta. Pedro tentou criar jogadas, mas o nervosismo fez errar 2 passes seguidos. O público murmurou. Tonhão aproveitou, arrancou um drible e chutou de longe. Gol! O placar marcava 1-0 para o time vermelho. A arquibancada explodiu. Tonhão levantou os braços, apontando para o céu, e provocou. É assim que se faz, garotada. Experiência fala mais alto. Pedro respirou fundo, tentando não se abater. Roberto se aproximou e tocou seu ombro. Lembra o que eu disse. O jogo não termina até o último apito. Mas eles são muito bons, tio. E você é corajoso. O resto vem com o tempo. O menino assentiu, e o jogo seguiu. Minutos depois, o time azul teve um escanteio. Pedro foi bater, mas o tio fez um sinal discreto. Deixa comigo. Roberto caminhou até a bola. Alguns pais começaram a cochichar. Olha só, até o jeito dele se posicionar parece o Roberto Carlos. E, é verdade, e ele também é canhoto. Tonhão ouviu os murmúrios e gritou, zombando. Vai lá, Roberto Carlos de mentira. Mostra o que sabe. Roberto sorriu, ajeitou a bola com o pé esquerdo e recuou 2 passos. Silêncio. Ele respirou fundo, inclinou o corpo, e então, o pé bateu seco, firme, com o som inconfundível de quem entende o segredo do efeito. A bola descreveu uma curva perfeita no ar, contornando o goleiro e entrando direto no ângulo. O estádio improvisado congelou por 1 segundo, e depois, explodiu. Golaço! A torcida gritou, assobiou, pulou das arquibancadas. Crianças batiam palmas, professores se abraçavam. Pedro ficou boquiaberto. Tio, o que foi isso? Só uma curva, respondeu o tio, com um leve sorriso. Do outro lado, Tonhão estava pálido. O filho olhou para ele, confuso. Pai, essa batida é igualzinha a do Roberto Carlos. Para com isso, menino, retrucou, tentando disfarçar o nervosismo. O jogo seguiu com o placar 1-1. O público agora estava dividido, metade torcendo pelo azul, metade pelo vermelho. Mas uma coisa era certa, ninguém tirava os olhos do homem de azul com o número 3 nas costas. Roberto começou a jogar diferente. O toque era leve, preciso, elegante. Ele não fazia jogadas extravagantes, mas controlava o ritmo. Pedro acompanhava, cada vez mais confiante. Tonhão, irritado, começou a forçar o jogo. Vamos, Marquinhos. Pressiona. Não deixa tocar. Mas quanto mais gritava, mais se atrapalhava. O nervosismo substituiu a técnica. Pedro aproveitou um erro de passe, avançou pela lateral, devolveu a bola ao tio. Roberto olhou rápido, viu o espaço e lançou de trivela. A bola fez uma parábola linda e caiu nos pés do sobrinho. Pedro chutou com força. Gol! O campo explodiu novamente. 2-1 para o time azul. Pedro correu e abraçou o tio, emocionado. A gente virou. Tio, viu? Respondeu ele, sorrindo. A bola só respeita quem joga limpo. A arquibancada gritava. Vamos, azul. Vamos, rocha. Tonhão, vermelho de raiva, chutou o chão. Isso é sorte. Berrou. Uma hora essa bola não entra mais. Mas no fundo, algo nele quebrava. O orgulho começava a se dissolver diante da serenidade daquele homem. Os minutos finais foram uma aula de controle. Roberto não precisava correr muito, ele apenas se posicionava certo. Cada passe parecia um lembrete silencioso de que futebol não é grito, é entendimento. Quando o apito final soou, a explosão de alegria foi total. Pedro caiu de joelhos, exausto, lindo. O tio o ajudou a levantar, e juntos ergueram os braços. A torcida aplaudia de pé. Tonhão e Marquinhos ficaram parados por alguns segundos, olhando a cena. O garoto puxou a camisa do pai. Pai, ele é muito bom. Tonhão, suado, olhou para baixo. É bom demais para ser só rocha. A
multidão começou a se aproximar, tirando fotos, aplaudindo. Alguns professores se entreolharam, sorrindo. Um deles comentou: "Eu acho que a gente acabou de ver um pedaço da história do futebol, aqui na escola." Pedro ainda tremia de emoção. Olhou para o tio e perguntou baixinho: "Eles vão descobrir, né?" Roberto respondeu: "Talvez. Mas o importante é que você já descobriu o que realmente importa." E ali, no meio do campo de terra misturada com grama, cercado de crianças e risadas, um homem que já fora campeão do mundo sorriu, como se o tempo tivesse voltado. Ele não precisava mais provar nada, nem para o mundo, nem para si mesmo. Na arquibancada, uma mãe comentou com outra: "Pode até não ser o Roberto Carlos de verdade, mas o espírito é o mesmo." A outra respondeu: "Se não for ele, é o anjo da perna esquerda dele." O sol começou a se pôr atrás das árvores. O gramado, agora dourado pela luz, refletia os passos lentos de Roberto e Pedro caminhando lado a lado, conversando baixinho. A vitória era deles, mas o que ficou foi algo maior. A sensação de que o futebol, quando jogado com humildade, tem o poder de curvar até os corações mais duros. O sol já se despedia de São Paulo, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. O campo da escola João de Almeida ainda vibrava de emoção depois da final. As arquibancadas estavam cheias, o som dos aplausos ecoava e o locutor do evento, empolgado, chamava todos para o encerramento do festival. O vento leve trazia o cheiro de suor, grama e pipoca, misturados a uma alegria difícil de descrever. Pedro e o tio Roberto estavam sentados no banco, exaustos, ainda rindo e tentando entender o que tinham acabado de viver. O menino segurava firme o troféu pequeno, uma taça dourada de plástico, mas que para ele valia mais do que qualquer campeonato do mundo. "Tio, a gente ganhou mesmo", disse Pedro, ainda sem acreditar. "Ganhamos sim, mas o melhor foi como ganhamos", respondeu Roberto, com um sorriso calmo. Do outro lado, Tonhão e Marquinhos estavam em silêncio. O pai, que até poucas horas antes desfilava confiança, agora estava parado, olhando para o chão, com o rosto abatido. O filho observava com uma mistura de tristeza e confusão. "Pai, ele joga igualzinho ao Roberto Carlos, né?" perguntou o garoto. Tonhão demorou a responder. "É, igualzinho demais." O locutor anunciou o nome dos vencedores. Campeões do Festival Família em Campo, Pedro Rocha e Roberto Rocha. A arquibancada aplaudiu. Pedro subiu no pequeno pódio, o rosto iluminado de orgulho. Roberto caminhou ao lado, tranquilo, com aquele ar de quem se sente em casa em qualquer gramado. O diretor da escola, um senhor de óculos, sorriu ao entregar o troféu. "Parabéns, senhor Rocha. O senhor jogou bem demais", disse, com um olhar enigmático. Roberto apenas retribuiu o sorriso. "Obrigado. Foi só diversão." As câmeras de celulares começaram a se erguer. As pessoas queriam fotos, vídeos, qualquer registro daquela dupla improvável que encantara o colégio inteiro. Um grupo de crianças gritava: "Bate outra falta, tio Rocha. Faz de novo a curva." Roberto riu. "Essa fica pra próxima, garotada." Mas então algo inesperado aconteceu. Um jornalista local, que cobrira o evento para o jornal do bairro, aproximou-se com um olhar curioso. "Com licença", disse ele, ajeitando o microfone. "O senhor poderia olhar aqui rapidinho pra foto?" Quando Roberto levantou o rosto e tirou o boné, o sol bateu de lado, revelando o perfil que o mundo inteiro conhecia. Um silêncio percorreu o campo. O jornalista arregalou os olhos. "Meu Deus, é o Roberto Carlos." O nome ecoou como uma explosão. "É ele! O Roberto Carlos de verdade. O lateral da seleção." As arquibancadas começaram a gritar, pessoas correram para a beira do campo, celulares se ergueram em todas as direções. Pedro olhou para o tio, assustado. "Tio, descobriram. Descobriram", respondeu ele, sorrindo, sem um pingo de preocupação. O diretor, sem saber o que fazer, pegou o microfone. "Senhoras e senhores, é com grande honra que confirmamos que, sim, o senhor Roberto Rocha é, na verdade, o nosso querido Roberto Carlos, campeão mundial com a seleção brasileira." O público enlouqueceu. Aplausos, assobios, gritos. Crianças corriam pelo campo, professores se abraçavam, pais tiravam fotos. Era um momento histórico, o maior lateral esquerdo da história do Brasil, jogando numa escola pública de bairro, como se fosse um qualquer. Tonhão, parado no meio do campo, sentiu as pernas fraquejarem. Olhava para o chão,
envergonhado. O filho, ao lado, puxou sua camisa devagar. Pai, eu sei, filho, respondeu ele, baixo. Eu sei. Pedro se virou e viu Tonhão se aproximar. O homem caminhava devagar, o olhar baixo, o rosto vermelho. Quando chegou perto de Roberto, hesitou. Começou, engolindo seco. Eu queria pedir desculpas. Eu não sabia. Roberto colocou a mão em seu ombro e respondeu, com a voz serena que só quem aprendeu com a vida tem. Você não precisa pedir desculpas por não saber quem eu sou. Precisa apenas lembrar de respeitar quem você não conhece. Tonhão abaixou a cabeça. Eu me deixei levar pelo orgulho. Achei que sabia tudo. O futebol ensina que a bola é redonda porque o mundo também gira, disse Roberto. Um dia a gente tá em cima, no outro, aprende a olhar pros lados. O silêncio que seguiu foi bonito, cheio de significado. Marquinhos, o filho, olhou para Pedro e disse, tímido, você joga bem, cara. Desculpa por ter te zoado. Pedro sorriu e respondeu, tranquilo. Agora a gente pode jogar junto qualquer dia. Os dois apertaram as mãos. O gesto simples arrancou aplausos da arquibancada. Roberto, então, foi chamado ao microfone pelo diretor. Caminhou até o centro do campo, olhou em volta, para os rostos emocionados, para o pôr do sol pintando o céu, para as crianças sorrindo, e começou a falar. Eu não vim aqui para ser reconhecido. Vim para estar com meu sobrinho, para mostrar a ele que o futebol é mais do que gol ou fama. É sobre caráter, sobre como você trata os outros dentro e fora do campo. Fez uma pausa. E também vim lembrar a todos nós que ninguém é melhor que ninguém. Que o respeito e a humildade são os verdadeiros títulos da vida. As palavras ressoaram no campo como música. Até os que zombaram se emocionaram. Tonhão, com os olhos marejados, começou a aplaudir devagar. Logo todos o acompanharam. O som dos aplausos cresceu, forte, sincero. Pedro olhou para o tio, emocionado. Tio, acho que esse foi o gol mais bonito que o senhor já fez. Roberto sorriu. Esse não fui eu quem marcou. Foi você. Depois da cerimônia, enquanto o sol desaparecia atrás das árvores, Roberto e Pedro ficaram por alguns minutos sozinhos no campo. A multidão já se dispersava, as barracas fechavam, e o vento da noite começava a soprar. Sabe, Pedro, disse Roberto, olhando para o horizonte, quando eu era da sua idade, também sonhava em jogar e ser reconhecido. Mas aprendi que a verdadeira grandeza não está em ser aplaudido. Está em ser lembrado pelo que você faz pelos outros. Pedro ouviu em silêncio, sentindo cada palavra. Eu quero ser assim também, tio. Então comece sendo bom com os outros. O resto vem naturalmente. Eles se levantaram e começaram a caminhar em direção ao portão da escola. No caminho, Tonhão os esperava. Desta vez, não havia arrogância, só gratidão. Senhor Roberto. Obrigado. Por quê? Perguntou ele, sorrindo. Por me lembrar que o futebol ainda pode ensinar o que é ser homem. Os dois se abraçaram. Pedro e Marquinhos trocaram um aperto de mão e um sorriso cúmplice. Quando saíram pelo portão, o céu já estava escuro. O som das risadas e das vozes ficava para trás. Roberto olhou para o sobrinho e disse, quase sussurrando, viu, garoto? Às vezes, o destino faz uma curva. E é nessa curva que a gente aprende a ser humilde. Pedro sorriu. Igual a bola, né, tio? Igualzinho, respondeu ele, piscando um olho. E assim, sob as luzes fracas da rua e o canto distante de um rádio tocando samba, os dois seguiram caminhando lado a lado, com a bola debaixo do braço e o coração leve. Porque naquele dia, mais do que uma final, tinham jogado a partida mais importante da vida, a do respeito.